Fala pessoal, tudo bem por aí? Vem que o vídeo tá legal. Já vamos começar no trabalho cortando ripas de madeira para colocar no móvel. Algumas eu vou cortar com 3 centímetros de largura e outras com 1,5. Esse corte eu estou fazendo na serra de bancada e nesse projeto eu estou utilizando madeira pinos. Primeiro vamos começar montando toda a estrutura de sustentação, que serão as laterais e as prateleiras. Ao todo, eu vou fazer para esse projeto 4 prateleiras com tábuas inteiras de 20 centímetros. E nas laterais eu vou utilizar as ripas que eu acabei de cortar. Coloquei primeiro uma ripa em uma das pontas da tábua e agora eu vou fazer a fixação da outra ripa na outra ponta, deixando essa parte do meio vazia. Fiz o mesmo procedimento nos dois lados das tábuas e a parte estrutural da sustentação já está pronta. Olha que fácil foi fazer esse projeto até aqui, não é, pessoal? E ainda tem gente que coloca muita dificuldade para fazer o seu próprio móvel. Achei que essa lateral estava muito vazia, então decidi acrescentar mais uma ripa no centro das duas que já estavam fixadas. O passo seguinte é começar a montagem das divisórias de cada compartimento. Galera, essa parte aqui é muito pessoal e vai depender do que você vai colocar e onde também que você vai deixar na sua casa. Eu quis fazer um modelo diferenciado que fosse ao mesmo tempo moderno e elegante, porque o produto que vai ficar nessa estante merece esse design e sofisticação. A ideia é fazer retângulos de vários tamanhos para ficar com um visual bem divertido. Então, dentro da mesma prateleira, eu fiz retângulos na vertical e na horizontal, mas tudo pensado no produto que eu vou colocar aí. E para deixar uma estética mais atual, um ripado é sempre bem-vindo. Então, posicionei algumas ripas de 3 centímetros para dar um ar diferenciado. Também estou utilizando a massa para madeira da linha Wood Wood na cor cerejeira para cobrir alguns buraquinhos. E esse ripado que eu estou colocando na parte de baixo é para acompanhar a prateleira de cima, porque se vocês prestarem atenção, ela está espelhada, só que invertida. E essa ripa mais fina tem o mesmo comprimento das prateleiras e vai servir de sustentação também para que essa estante não fique balançando. E também tem uma outra função bem legal que é de barreira para fita de LED. Pessoal, o que vocês devem saber nesse momento é que mesmo que vocês não usem a fita de LED, é importante colocar essa ripa que eu estou colocando para que a prateleira não fique balançando. Depois de ter parafusado todas as madeiras, chegou o momento de limpar a superfície e começar o tratamento da madeira e a pintura. Antes de realizar qualquer tipo de pintura, é importante utilizar um primer para fechar os poros da madeira para conservar a peça para que dure por muito mais tempo e com os poros fechados, a superfície fica lisa e você consegue economizar na tinta que você vai aplicar. Como eu já falei para vocês, eu quero que fique um móvel bem elegante e sofisticado. Então, o produto ideal para fazer esse trabalho é o cimento queimado diamantado na cor turmalina negra da LT Shine. Pessoal, o diferencial do cimento queimado é que ele tem brilho na massa como se fosse pedrinhas de diamante, por isso o nome diamantado. E não é só o nome, galera, o resultado final fica incrível, principalmente na parede que pega uma maior quantidade de área. Depois de ter pintado algumas partes dessa estrutura, vou começar a fazer a colocação da fita de LED. E olha só o resultado final, pessoal. Eu achei incrível essa estante feita com madeira pinos. A disposição das cores também e a tonalidade do preto com a cor natural do pinos ficou muito legal. E se vocês acharam que essa estante já ficou top demais, então aguenta o coração agora que eu vou ligar o LED. Gente do céu, olha o luxo dessa estante, ficou surreal. Tá parecendo vitrine de loja chique. Inclusive, já anotem essa dica para quem tá montando loja. E dá um close nesse fundo de efeito mármore Carrara que eu fiz com o marmorite da LT Shine, que deixou com uma cara ainda mais luxuosa. Eu vou deixar o link de como eu fiz esse efeito aqui na descrição do vídeo. Pessoal, como eu falei no início para vocês, eu já fiz essa estante pensando em colocar um produto específico que eu comecei a fazer e que logo mais estará à venda, que são as tábuas de corte. E essa estante ficou simplesmente perfeita. E agora me conta aqui nos comentários o que vocês acharam do resultado final. Lembrando que eu coloquei essa estante como se fosse uma vitrine para o meu produto, mas você pode utilizar esse mesmo modelo na sua sala para decoração
ou até mesmo para dividir ambientes como um cobogó. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais dicas legais. Tchau, tchau!